Olá, eu me chamo Sérgio e vim compartilhar minha experiência com o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa que vive com TOC, ela sofre de uma sobrecarga de pensamentos contraditórios e indesejados, deixando-a mentalmente desgastada e ativa. Isso aconteceu comigo por volta de 2014 e 2015. A primeira sensação que eu tinha ao acordar era ansiedade. Antes mesmo do primeiro pensamento vir à minha mente, eu já estava ansioso. Acordava com isso e ia dormir com isso. Durante esse período eu tentava fazer tudo de maneira perfeita, mas como perfeito é algo inalcançável, era inútil. E qualquer coisa que eu considerasse um erro era motivo de sofrimento. Até mesmo o surgimento de uma lembrança indesejada durante um procedimento era capaz de arruinar com toda a experiência. Eu acabei desenvolvendo certos rituais de procedimento, o que comumente acontece por quem é acometido por TOC. Se algo desse errado durante uma ação, era necessário repetir a ação, na tentativa de mudar a última lembrança por uma que não trouxesse desconforto. Como isso era inútil, a solução era mudar o foco do problema por um novo problema. Vou dar exemplo. Se ao conversar com alguém a mente apontasse um erro, esse erro poderia ser uma mensagem mal elaborada que eu tenha dito, a possibilidade de interpretarem algo diferente daquilo que eu queria expressar, ou então uma nova informação que completa a ideia de uma forma melhor. Uma nova conversa deveria ser estabelecida. Isso se repetia até que eu desistisse por não me dar por satisfeito ou então resistisse ao impulso. Ao fazer qualquer coisa simples como lavar as mãos, se viessem lembranças ruins, eu voltava e lavava a mão de novo. Houveram momentos em que a ansiedade era tamanha que me provocava vômitos e em determinadas ocasiões eu não tinha tempo nem de chegar no banheiro. Lutar contra a lembrança é inútil, não há como mudá-la, e a tentativa de reprimir pensamentos indesejados só aumenta a sua intensidade. Normalmente ninguém sabe que você está passando por um problema na mente até que você diga. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas que eu conhecia, falava para elas que estava com depressão, mas você não pode esperar muito das pessoas nesse caso, porque elas não têm como compreender aquilo que você está passando e isso é normal. Cheguei a procurar pessoas que já tinham magoado no passado para tentar pedir perdão. Tentava fazer de tudo para ficar em paz com minha própria mente. E às vezes eu tinha que me controlar para parar. Fui ao psicólogo por um mês, coisa que nunca achei que faria. Mas quando foi sugerido o uso de medicamentos para controle da ansiedade, eu abdiquei da terapia, pois só estava atrás de uma conversa que possibilitasse a cura. Eu decidi que passaria pelo que tivesse de passar, e viver em estado de alerta constante libera certos hormônios no seu corpo que, em grandes quantidades, pode fazer mal para sua pele, para o seu sistema digestório e seu sistema cardiovascular. No início eu dormia a maior parte do tempo, tentava dormir até não poder mais. Quando acordava, que tinha que levantar, eu ia para o computador jogar para distrair a mente e não pensar em nenhuma outra coisa. Como o tempo passou e eu não melhorava, eu fiz o contrário. Me enchi de atividades, ia dar aula de reforço para o pessoal do ensino médio, jogava bola, voltei a desenhar, estudava. Bom, atividade física eu nunca deixei de fazer. Sem ter sucesso também, fui morar sozinho por meio ano. Minha rotina era cuidar da casa, fazer a comida, estudar e às vezes dar uma corrida. Morando sozinho, eu passei a ler a Bíblia. Eu pensava, não sei se há algo de errado entre mim e Deus, mas se tiver, eu quero fazer as pazes. Com o tempo, aprendi a lidar com os impulsos, a dizer não aos estímulos e pensamentos indesejados, mas por dentro o estado de agitação ainda estava lá e era horrível. Eu me lembro que antes de viajar, houve um dia que eu estava sobrecarregado, esgotado de culpa, decepção, tristeza, vergonha, uma mistura de sentimentos que brotavam como angústia. E eu chorei tanto e por tanto tempo que eu passei o resto do dia com uma terrível dor de cabeça.
Tentei todo tipo de pensamento positivo, aceitação, conformação, otimismo, mas nada ajudava. Até que um dia eu fiz o que eu considero da minha mais sincera oração. Eu não me lembro exatamente o que eu disse, mas foi mais ou menos o seguinte: Senhor Cristo Jesus, eu te entrego a minha vida. A partir de hoje eu vou viver em confiança em Ti. Sei que Tu podes todas as coisas e, se quiseres, podes me livrar disto. Eu me lembro que, ao terminar a oração e abrir os olhos, a agitação sumiu. A sensação por dentro era de tranquilidade, como há anos eu não sentia. Fazendo aqui uma pequena comparação com o que Nabucodonosor diz em Daniel 4. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Eu não cheguei a viver com os animais do campo como fez Nabucodonosor, como aconteceu com ele, mas de certa forma eu surtei. Para você que ainda não conhece Deus, eu cito Jeremias 29, onde ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se você tem problemas em lidar com algo que você já fez no passado, ou com algo que fizeram com você, veja que linda promessa tem Isaías 65, 17. Particularmente é a minha passagem favorita da Bíblia. Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Hoje Deus diz para você: filho, filha, confie em mim, isso que lhe perturba nesse momento não vai durar para sempre. Existem pessoas que, ao passar por uma depressão, infelizmente acabam cogitando em tirar a própria vida. Graças a Deus esse tipo de pensamento nunca passou pela minha mente. Mas há uma saída, né? Em momentos como esse, você deve recorrer ao único que pode de fato lhe ajudar. Enfim, meu conselho para você que vive algo parecido é: busque esse Deus, leia a sua palavra, pois ela pode transformar a sua vida e te salvar. Não importa o que você já tenha feito ou o que tenha acontecido com você.